E aí pessoal, beleza? Vamos falar hoje sobre a diferença entre técnica contextual versus técnica matemática. Bom, o que seria uma técnica contextual? Seria aquela técnica onde que teria que ter um contexto, ou seja, vários fatores para determinar uma ação. Por exemplo, o que o RSI está dizendo, o que as notícias, o calendário econômico está mostrando, o que outros time frames está mostrando, para mim tomar uma decisão. E uma técnica matemática é uma técnica que você define alguns fatores e você só vai operar aquela maneira, independente do que está acontecendo em outros time frames, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui no gráfico e vai começar a ficar claro. Vamos começar pela técnica contextual. O que seria uma técnica contextual? Bom, primeiro aqui no time M15 eu vejo que o gráfico está caindo, certo? Então, primeiramente, eu penso em entrar vendido nessa operação, certo? Mas daí eu vou lá, por exemplo, no time frame H4. Bom, H4 também está caindo. Vamos inserir no indicador. Osciladores, vou botar aqui o RSI, que é o mais comum, né, que a galera usa. Bom, entrar vendido agora, o RSI está abaixo dos 30, indicando uma compra. Opa, temos um fator que não está muito claro aí. Ou seja, eu vou tentar esperar outra oportunidade. E veja bem, aqui era um suporte e está virando resistência. Beleza, ótima oportunidade de venda aqui no H4. Porém, o RSI não está claro. Ou seja, no contexto geral, estou tendo uma confluência aqui. O indicador está me dizendo aqui pelo Price Action que é para vender, mas pelo indicador está dizendo que não é hora de vender. Beleza, outra forma também seria, por exemplo, assim, aqui era um suporte no passado, certo? Ele rompeu e virou resistência. Ok, vou entrar vendido. Mas aonde que eu vou entrar vendido? Qual será o meu ponto exato? 29.500? 1.29500? 1.29542? Ou seja, você não tem um ponto exato, você tem um nível aproximado. Mais ou menos por aqui, stop loss lá em cima, take profit 2:1 no caso. Ou seja, é um negócio onde que você não tem como fazer um backtest 100% preciso. Porque esse tipo de técnica, ela é muito assim, intuitiva. Sabe? Você tem que ir mais pela intuição, pelo feeling. É muito difícil você fazer um backtest preciso para esse tipo de técnica. Claro que tem gente que ganha assim, óbvio que tem. Só que eu, particularmente, eu prefiro operar uma técnica matemática. E eu vou explicar por quê. Embora eu não tenha nada contra esse tipo de técnica contextual, que leva um contexto para tomar uma decisão. Agora deixa eu dar um exemplo de uma técnica matemática. Uma técnica matemática seria mais ou menos assim. Vou dar um exemplo aqui, não é a forma que eu opero, mas só para você ver como é que funcionaria. Por exemplo, eu pegaria a cada divisor disso aqui, por exemplo, time frame M15, né, é um dia. Por exemplo, essa coluna aqui acabou de iniciar outro dia, certo? Cada coluna disso aqui tem um dia, correto? Beleza, ok, até aí tudo bem. O que seria então uma técnica matemática? Seria, por exemplo, vou dar um exemplo de Fibonacci. Primeiro, vamos supor que assim, o dia anterior ele começou nessa região aqui e ele fechou aqui. Você pode traçar uma linha e saber o preço e saber que esse dia aqui foi um dia de queda, porque ele fechou abaixo do preço de abertura. Então, sabendo que é um dia de queda, você só vai operar vendido no dia seguinte. Ou seja, você está definindo já certos critérios, certo? Por exemplo, aqui você entraria vendido, vamos pegar um dia de alta, voltando um pouco para trás. Por exemplo, aqui, começou mais ou menos por aqui, fechou por ali, no dia seguinte você operaria comprado. Beleza, você definiu dois pontos que não te deixam dúvidas, certo? Claro, vai ter aqueles dias, por exemplo, aqui, começou aqui, fechou aqui, mas se você olhar, ainda é um dia de queda. Ou seja, é um dia que não vai te deixar dúvida, você vai saber exatamente. Beleza, você já definiu. Agora vamos definir que se é um dia de queda, eu vou traçar a Fibonacci, né, por exemplo, daqui de baixo até lá em cima, na mínima e na máxima, e vou definir o seguinte, eu vou definir que no dia seguinte, eu vou deixar uma ordem de sell limit no nível de 50%, com stop loss em 23% e o take profit em 76%. Ou seja, eu gostaria que o preço viesse até ali,
certo? E saísse no take profit aqui. Ou seja, essa daqui é uma técnica matemática. No caso aqui é 1 para 1. Beleza, no dia seguinte o que você faria? Por exemplo, ó, o preço começou ali, finalizou aqui. Ou seja, mais um dia de baixa, certo? Deixa eu apagar esse outro Fibonacci aqui. Então, se é um dia de baixa, você vai pegar a máxima e a mínima e vai traçar a fibra. Então, no outro dia você entraria aqui, ó, nesse dia aqui, ó, não daria entrada. O que você faz? Você não entraria. Então, vou pegar o outro dia, né? Pega lá a mínima e a máxima. Deixa eu traçar a mínima aqui. Ou seja, ó, outro dia que não entraria. E assim você vai fazendo backtest. Claro que isso aqui é só um exemplo tosco que eu fiz aqui rapidinho para dar um exemplo, né? Não é a forma que eu opero. Mas só para você ver que existe uma forma matemática de você desenvolver uma estratégia. Claro que identificar uma estratégia matemática que funcione no longo prazo é muito complicado. Porque você pode acertar por um período e acabar perdendo, por exemplo, aqui, ó, no período de consolidação, a técnica pode levar muito stop. Mas essa, no meu ver, é a melhor maneira de tu criar uma estratégia que tu consegue fazer um backtest quase que 100% preciso. Ou seja, essa é a forma que eu opero, que eu gosto de operar. Ou seja, a minha técnica ela é puramente matemática. Entendeu? Se ela não leva em consideração, por exemplo, o que está acontecendo no H4, no diário, no mensal. Não. Eu opero pontos de pivô. Eu opero só aquilo e é só aquilo que eu vou operar. Como eu falei, não existe certo e não existe errado. Mas existe um mito que dizem que não é possível ganhar seguindo uma única técnica. E eu provo o contrário, porque eu já uso a minha técnica há mais de 1 ano e meio e eu tenho backtest desde 2015. Eu sei quais são os períodos da minha técnica, qual que é o meu drawdown, seguindo apenas uma técnica. Então, para acabar um pouco com esse mito aí, as duas formas dá de ganhar dinheiro. Porém, a forma que eu gosto de operar é com técnica matemática. Então, é isso aí. Espero que tenha ficado claro a diferença de uma técnica contextual versus uma técnica matemática. Ambas dá para ganhar dinheiro. Você tem que ver qual que é o melhor para você. Aí, ó, suporte virando resistência. É isso aí, pessoal. Beleza? Valeu e bons trades a todos. Falou!